Eu estava com outro texto em mente, mas fui relembrado ou redirecionado a esse texto. Eu quero compartilhar apenas algumas reflexões. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. E eu fico muito feliz, porque nessa noite este homem está nesse lugar, dando ordem de repreensão para a tempestade, trazendo bonança a esta casa. Glória a Deus. Existem pessoas que entraram por essas portas no meio de uma tempestade, mas vão sair em bonança, porque o Senhor está dando ordem de repreensão para esta turbulência no nome de Jesus. Os discípulos entram no barco debaixo de uma ordem, e a ordem é dada por Jesus. Eles não poderiam imaginar que debaixo de uma ordem de Jesus, eles pudessem passar por uma turbulência, por uma tempestade. Diversas vezes, nós seguimos um caminho debaixo de uma ordem, e essa ordem é dada pelo Mestre, pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jamais esperamos que debaixo dessa ordem vai nos sobrevir tamanha tempestade ou tamanha tribulação sobre cada um de nós. Mas isso faz parte da caminhada com Deus. Caminhar com Deus exige segui-lo nos lugares mais difíceis dessa terra. Habitar nos desertos mais terríveis dessa terra, sabendo que não é o lugar que vai determinar aonde nós vamos chegar. O que determina onde nós vamos chegar não é o círculo de amizade que nós temos. O que determina onde nós vamos chegar não são os conselheiros que nos rodeiam. O que determina onde nós iremos chegar é aquele que nos guia no deserto, na tempestade, na bonança ou na tribulação. O Deus que nos convida a andar em meio ao deserto, o Deus que nos convida a passar em meio a uma tempestade, é Ele quem nos garante chegar no lugar de bonança. Uma outra coisa interessante nesse texto é que eu entendo que o Deus que te convida a passar por uma tempestade é o Deus que te garante no meio de uma tempestade. Deus não te chamou para passar por um processo e te deixou naquele lugar. Deus não te mandou passar por uma tempestade e te abandonou naquele lugar. O mesmo Deus que te deu ordem para passar uma tempestade é o Deus que está te garantindo na tempestade. Por isso, eu quero tranquilizar o seu coração, porque isso que você está passando, você não está passando sozinho. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor que te convidou para passar por este processo é o mesmo Deus que controla todas as ações da natureza. O Deus que te convidou para passar por este processo
É o mesmo Deus que governa todas as ações do mundo espiritual. O Deus que te convidou para passar por esse processo é o mesmo Deus que tem o controle dos seres espirituais e dos seres humanos. Por isso, fique tranquilo, você vai passar e vai chegar do outro lado. Outro dia eu estava refletindo sobre isso e me veio uma frase que para mim foi muito forte ao meu coração. Que existem pessoas que se deixam ser governado pelas ondas. Todo aquele que se permite ser governado pelas ondas, as ondas o levarão até as pedras e as pedras destruirão a sua existência. Agora, existem aqueles que permitem ser governado pelo vento, mas não por qualquer vento, mas pelo vento do Espírito. As ondas levam os barcos em direção às pedras, mas todo aquele que é governado pelo Espírito, ele é direcionado a um lugar seguro. Existe muita gente dando confiança demais para as ondas, e as ondas vão levar à destruição. Mas eu quero te convidar nessa noite a depositar a sua confiança naquele que sopra, e aquele que sopra o rumo do teu barco. Ele não sopra em direção às pedras, ele não sopra em direção ao abismo, ele não sopra em direção à destruição. Nessa noite, o Espírito de Deus está soprando sobre a sua vida, e ele vai te direcionar a um lugar seguro para a honra e glória do nome do Senhor. Você não está sendo conduzido pelas circunstâncias. Entenda uma coisa, você está sendo conduzido pelo Deus que governa as circunstâncias. Você pode pensar que as circunstâncias saíram do controle, mas há um Deus no céu que governa o vento, que governa o mar, que governa os homens. Aquele homem não vai te demitir enquanto a boa mão de Deus disser que não. Aquela enfermidade não vai te matar enquanto a boa mão de Deus disser que não. Você não está sendo governado, entenda uma coisa, debaixo dessa graça do Espírito que está sobre a igreja, você não está sendo governado pelas portas que se fecharam, você está sendo conduzido pelo Deus que te conduz em meio às portas fechadas, e não falta pão, e não falta água, e não falta sustento. Por quê? Porque a circunstância era para ter te matado, mas Deus está no controle de todas as coisas. Bendito, engrandecido seja o nome de Jesus. Existe um momento que nós chegamos, momento de final de ano, como eu disse algumas vezes, é um momento que muitas pessoas param para refletir. E muitas pessoas se angustiam, existem doenças emocionais que surgem justamente nesse período de final de ano, onde as pessoas começam a refletir dizendo: eu não fiz nada, eu não alcancei nada, aquilo que eu precisava não chegou. Mas eu quero dizer, na autoridade do nome de Jesus, pode não ter aberto a porta que você queria, mas o Deus que te guarda caminha com você nesse final de ano. Pode ser que a cura não tenha chegado na tua casa, mas o Deus que governa os ventos, o Deus que governa os mares, é o Deus que caminha contigo nessa terra. Não temas, porque você vai chegar num lugar de segurança para a honra e glória do nome de Jesus. Não seja guiado pelas ondas, não seja guiado pelas ondas, seja guiado pelo vento do Espírito de Deus, porque Ele vai te conduzir a um lugar seguro.
Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pode ser que porventura tenha entrado alguém aqui por essas portas num momento de desespero e de crise, pensando o que eu vou fazer da minha vida em 2023. Eu quero te convidar nessa noite a entregar a sua vida àquele que vai te governar em 2023, mas não somente em 2023, mas por toda a sua existência até a eternidade. Se porventura há alguém aqui que não tem entregado sua vida a Cristo, essa é a sua oportunidade. Você pode terminar o ano sem aquela bênção que você tanto desejava. Você pode terminar o ano sem a vitória que você tanto almejava. O que você não pode é terminar o ano sem a presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Entregue sua vida a Cristo nessa noite. Essa é a oportunidade, o tempo oportuno. Os dias são maus e cada vez estão piores, mas aquele que caminha com Cristo não olha para o cenário presente, ele olha para o Deus Criador do céu e da terra, que continua no trono. Ninguém o depôs do trono, ninguém caça o seu mandato, porque Deus está assentado sobre um alto e sublime trono e governa toda a terra. Entregue a sua vida a Cristo nessa noite. Não perca essa oportunidade. Como eu costumo dizer, o amanhã é uma irrealidade para nós. Ele ainda não existe para nós, só para Deus. Por isso, entregue a sua vida hoje. Não espere consertar as coisas para entregar a Cristo. Convide a Cristo para consertar as coisas que estão ruins na sua vida. Há alguém para Cristo nessa noite? Se não há, que o Senhor abençoe a cada um.